O capítulo 22 de Isaías é um oráculo de juízo dirigido à sua própria cidade, Jerusalém, aqui chamada de Vale da Visão. O profeta condena o povo por sua atitude frívola e festiva em fase da ameaça assíria, por confiar em suas próprias defesas militares e não no Senhor. O capítulo também contém uma profecia específica contra Sebna, um oficial orgulhoso que seria removido de sua posição, e a sua substituição por Eliaquim, um servo fiel. Eliaquim seria investido de grande autoridade, simbolizada pela chave da casa de Davi, uma passagem que aponta para a figura de Cristo. A profecia conclui com a metáfora do prego firme, mostrando a estabilidade da fé em contraste com a ruína da confiança no poder humano. Vamos à leitura. Isaías capítulo 22. Oráculo do Vale da Visão. Que tens, pois, para subir em multidão aos terraços? Cidade ruidosa, cidade turbulenta, cidade alegre. Teus mortos não foram transpassados pela espada, nem mortos em combate. Todos os teus chefes escaparam e fugiram para longe. Teus bravos foram feitos prisioneiros sem que tivesses tirado o arco. Por isso eu digo, não me olheis, deixai-me derramar lágrimas amargas. Não procureis consolar-me da ruína de meu povo, porque este é um dia de derrota, de esmagamento e de confusão, enviado pelo Senhor, Deus dos exércitos. No vale da visão, abalam a muralha e gritam para a montanha. Elamitas tomam sua aljava, cavaleiros nas suas montarias. Quir preparar o seu escudo. Teus belos vales estão atravancados de carros. Os cavaleiros postam-se às tuas portas. Tirou-se o véu de Judá. Nesse dia, voltais os olhos para o arsenal do palácio da floresta. Olhai as brechas da cidade de Davi, e vede que elas são numerosas. Acumulais as águas da piscina inferior. Examinai as casas de Jerusalém e as demolis para consolidar a muralha. Cavais um reservatório entre os dois muros para as águas da piscina velha. Mas não olhais para aquele que quis essas coisas, e não vedes aqueles que a preparou já de há muito. O Senhor, Deus dos exércitos, vos convida nesse dia a chorar e a dar brados de pesar, a raspar a cabeça e a cingir o cilício. E eis que tudo se destina à alegria e ao prazer. Matam bois, degolam carneiros, comem carne e bebem vinho. Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Porém, o Senhor dos exércitos revelou-me: jamais este crime será perdoado, sem que sejais mortos. Oráculo do Senhor, Deus dos exércitos, contra Sobná, prefeito do palácio. Eis o que diz o Senhor, Deus dos exércitos. Vai ter com esse ministro, que cava para si um sepulcro em um lugar elevado, que talha para si uma morada na rocha. Que propriedades tens aqui? Que parentes tem nelas? Para ousares cavar-te nela um sepulcro? Eis que o Senhor te lança com força, ó grande homem, arremessa-te rolando, lançando-te como uma bola para que uma terra vasta em todo sentido. É lá que morrerás, lá será a tua famosa tumba, ó vergonha da casa de teu Senhor. Eu te deporei de teu cargo e te arrancarei do teu posto. Naquele dia chamarei meu servo Eliacim, filho de Elcias. Eu o revestirei com a tua túnica, o cingirei com teu cinto e lhe transferirei os teus poderes. Ele será um pai para os habitantes de Jerusalém e para a casa de Judá. Porei sobre seus ombros a chave da casa de Davi. Se ele abrir, ninguém fechará. Se fechar, ninguém abrirá. Eu o fixarei como prego em lugar firme, e ele será um trono de honra para a casa de seu pai. Dele estarão pendentes todos os membros de sua família, os ramos principais e os ramos menores, toda espécie de vasos, desde os copos até os jarros. Porém, um belo dia, diz o Senhor dos exércitos, o prego, fincado em lugar firme, cederá, se arrancará e cairá, e toda a carga que ele sustentava será feita em pedaços. Palavra do Senhor. O capítulo 23 de Isaías é uma profecia sobre Tiro, a poderosa cidade fenícia. O profeta condena a sua arrogância e a sua glória vinda do comércio, anunciando um juízo que destruirá a sua frota e silenciará o seu porto. A profecia afirma que é o Senhor dos exércitos que está por trás desta destruição, com o objetivo de humilhar o orgulho de toda a glória humana. No entanto, em uma virada surpreendente,
O oráculo termina com uma promessa de restauração para Tiro após um período de 70 anos. A cidade será restabelecida, mas sua riqueza e seu comércio não serão mais para sua própria glória, e sim para serem consagrados ao Senhor e para sustentar o seu povo. Isaías capítulo 23, oráculo contra Tiro. Lastimai-vos, navios de Tarsis, porque vosso porto foi destruído. Foi no regresso de Chipre que eles receberam a nova. Estão estupefatos os habitantes da costa, o mercador de Sidônia, o corredor do mar, cujos mensageiros navegam ao largo. O grão de Sió era sua colheita, e sua renda era tirada do comércio das nações. Envergonha-te, Sidônia, porque o mar, a fortaleza do mar, te diz: eu não concebi nem dei à luz, não criei rapazes nem eduquei moças. Quando o Egito receber esta nova, tremerá ao ter conhecimento da sorte de Tiro. Passai a Tarsis, lastimai-vos, habitantes da costa. Acaso não é a vossa cidade gloriosa, cuja origem remonta aos dias antigos e que dirigia seus passos para se estabelecer ao longe? Quem, pois, tomou essa decisão contra Tiro, essa cidade coroada, cujos mercadores eram soberanos e os traficantes fidalgos da terra? Foi o Senhor dos Exércitos quem os decidiu, para ferir o orgulho da nobreza e para alvitar os mais considerados da terra. Cultiva agora a terra, filha de Tarsis, teu porto já não existe. O Senhor estendeu a mão sobre o mar e abalou os reinos. Ele ordenou a destruição das fortalezas de Canaã e disse: cessa de rejubilar-te, Sidônia, filha desonrada. Levanta-te e vai estabelecer-te em Chipre. Mesmo lá não terás repouso. Reduziram-na às ruínas. Lastimai-vos, navios de Tarsis, porque vosso porto foi destruído. Naquele tempo, Tiro será esquecida durante 70 anos. No reinado de outro rei, ao fim de 70 anos, se realizará para ela a canção da meretriz. Toma tua cítara, percorre a cidade. Meretriz esquecida, toca com perfeição. Canta a toda voz para que se lembre de ti. No fim de 70 anos, o Senhor visitará Tiro, e ela recomeçará a enriquecer-se, mantendo comércio com todos os reinos do mundo em toda a superfície da terra. Porém, os lucros que lhe trouxer seu comércio serão consagrados ao Senhor. Em vez de serem entesourados, seu comércio aproveitará aqueles que habitam a presença do Senhor, a fim de que tenham com que se nutrir, com abundância e se vestir magnificamente. O resumo do capítulo 24 de Isaías inicia a pequena apocalipse do livro. É uma profecia universal sobre os juízos de Deus que se abaterá sobre toda a terra, purificando-a. O profeta descreve a desolação total, a cessação da alegria e a queda dos poderes humanos. No entanto, em meio a essa destruição, um pequeno remanescente cantará louvores a Deus. A profecia culmina com a visão do juízo final sobre os poderes celestiais e terrestres e a gloriosa entronização do Senhor no Monte de Sião e em Jerusalém, onde sua glória ofuscará até mesmo o sol e a lua. Isaías capítulo 24. Eis o que o Senhor devasta a terra e a torna deserta, transtorna a sua face e dispersa seus habitantes. Isso acontece ao sacerdote como ao leigo, ao senhor como ao escravo, à senhora como à serva, ao vendedor como ao comprador, ao que empresta como ao que toma emprestado, ao credor como ao devedor. A terra será totalmente devastada, inteiramente pilhada, porque o Senhor assim o decidiu. A terra está na desolação, murcha, o mundo definha e esmorece, e os chefes do povo estão aterrados. A terra foi profanada por seus habitantes, porque transgrediram as leis, violaram as regras e romperam a aliança eterna. Por isso a maldição devora a terra e seus habitantes, expiam suas penas. Os habitantes da terra são consumidos. Um pequeno número de homens sobrevive. O mosto está triste, a vinha murcha e os que tinham coração em alegria suspiram. O som alegre dos tamborins cessou, os risos morreram e o som alegre da cítara calou-se. Não se canta mais bebendo vinho, o licor é amargo ao bebedor. A cidade desordenada está em ruínas, todas as casas fechadas para que ninguém possa entrar nelas. Gritam nas ruas, não há mais vinho, acabada a alegria, o regozijo foi banido da terra. Na cidade só restam escombros e a porta arrombada está em pedaços.
Por isso acontece na terra, no meio dos povos, como com as oliveiras que alguém vareja, como as uvas que acabada a vidima alguém rebusca. Eles elevam a voz e cantam. Do lado do mar aclamam a majestade do Senhor. Glorificai, pois, ao Senhor nas regiões da luz e nas ilhas do mar, o nome do Senhor, Deus de Israel. Dos confins da terra ouvimos cantar. Honra ao justo. Eu, porém, disse, infeliz de mim, ai de mim. Os salteadores obstinam-se na pilhagem. O terror, a fossa e a cilada vão apanhar-te, habitantes da terra. O que fugir para escapar do terror cairá na fossa. O que se livrar da fossa será preso no laço, porque as comportas lá do alto se abrirão e os fundamentos da terra serão abalados. A terra é feita em pedaços, estala, fende-se, é sacudida, cambaleia como um homem embriagado e balança como uma rede. Seus crimes pesam sobre ela e ela cairá para não mais se levantar. Naquele tempo, o Senhor lá do alto examinará a milícia celeste e os reis do mundo sobre a terra. Serão amontoados como prisioneiros num calabouço, serão encerrados numa prisão, e depois de muitos dias serão castigados. A lua corará de vergonha e o sol empalidecerá, porque o Senhor dos exércitos reinará sobre o monte Sião e em Jerusalém, e sua glória resplandecerá diante de seus anciões. Nesse trecho do capítulo 11 de Coríntios, Paulo, de forma irônica, se compara com seus oponentes, os superapóstolos. Ele começa pedindo aos coríntios que tolerem sua loucura, motivada por um ciúme de Deus, por eles, temendo que sejam enganados como Eva. Paulo defende sua integridade ao servir sem pedir dinheiro, uma prática que ele usou para se diferenciar dos falsos líderes que pregavam por ganho financeiro. Ele conclui com uma forte condenação, revelando que os falsos apóstolos são obreiros enganosos, que assim como Satanás se disfarça de anjos de luz, se apresentam como ministro de justiça, mas cujo fim será o juízo. 2 Coríntios capítulo 11, dos versículos 1 ao 15. Oxalá suportasse-vos um pouco de loucura de minha parte. Ó sim, tolerai-me. Eu vos consagro um carinho e amor santo, porque vos desposei com um esposo único e vos apresentei a Cristo como virgem pura. Mas temo que, como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim se corrompam os vossos pensamentos e se apartem da sinceridade para com Cristo. Porque quando aparece alguém pregando-vos outro Jesus, diferente daquele que vos temos pregado, ou se trata de receber outro Espírito, diferente do que haveis recebido, ou outro Evangelho, diverso do que haveis abraçado, de boa mente o aceitais, mas penso que em nada tenho sido inferior a esses eminentes apóstolos, pois embora eu seja de pouca eloquência, não acontece o mesmo quanto à ciência. É o que em tudo e a cada passo vos temos manifestado. Porventura eu cometi alguma falta em vos ter pregado o Evangelho de Deus gratuitamente, humilhando-me para vos exaltar? Para vos servir, despojei outras igrejas, recebendo delas o meu sustento. Estando convosco e passando alguma necessidade, não fui pesado a ninguém, porque os irmãos que vieram da Macedônia supriram o que me faltava. Em tudo me guardei e me guardarei de vos ser pesado. Tão certo como a verdade de Cristo está em mim, não me será tirada essa glória nas regiões de Acaia. E por quê? Será porque não vos amo? Deus o sabe. Mas o que faço, continuarei a fazer, para cortar pela raiz todo pretexto, aqueles que procuram algum pretexto para se envaidecerem e se afirmarem iguais a nós. Esses tais são falsos apóstolos, operários desonestos, que se disfarçam em apóstolos de Cristo, o que não é de espantar, pois se o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz, parece bem normal que seus ministros se disfarcem em ministro de justiça, cujo fim, no entanto, será segundo as suas obras. Nesse trecho do Salmo, é um hino de louvor universal, que celebra a vitória e a salvação que Deus realizou para seu povo. O salmista convida todas as nações e toda a criação a se juntarem em um cântico de alegria, em resposta às obras maravilhosas do Senhor. Salmo 97, dos versículos 1 ao 6. Cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele operou maravilhas. Sua mão e seu santo braço lhe deram a vitória. O Senhor fez conhecer a sua salvação.
Manifestou sua justiça à face dos povos. Lembrou-se de sua bondade e de sua fidelidade em favor da casa de Israel. Os confins da terra puderam ver a salvação de nosso Deus. Aclamai o Senhor, povos todos da terra. Regozijai-vos, alegrai-vos e cantai. Salmodiai o Senhor com a cítara, ao som do saltério e com a lira. Com a tuba e a trombeta, elevai aclamações na presença do Senhor Rei. Nesse trecho do livro de Eclesiástico, aprofunda os ensinamentos da primeira parte, passando de uma condenação geral da ganância para uma exortação urgente e pessoal. O autor Ben Sirac apresenta a transitoriedade da vida como o principal motivo para a generosidade e a busca por uma felicidade que não se baseia em bens materiais. Eclesiástico capítulo 14, dos versículos 11 ao 19. Meu filho, se algo tiveres, faze com isso algum bem a ti mesmo, e apresenta a Deus oferendas dignas. Lembra-te de que a morte não tarda, e de que o pacto da moradia dos mortos te foi revelado, pois é lei deste mundo que é preciso morrer. Antes de morrer, faze bem ao teu amigo, e dá esmola ao pobre conforme tuas posses. Não te prives de um dia feliz, e não deixes escapar nenhuma parcela do precioso dom. Não será ontem que deixará o fruto de teus esforços e de teus trabalhos, para ser repartido por sorte? Dá e recebe e justifica tua alma. Pratica a justiça antes de tua morte, pois na moradia dos mortos não há de se achar alimento. Toda a carne fenece como a erva e como a folha que cresce numa árvore vigorosa. Umas nascem, outras caem. Assim, nesta raça de carne e sangue, uma geração morre, outra nasce. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Divino Espírito Santo, iluminai-nos, guiai-nos, dai-nos sabedoria e discernimento. Amém.